Fala, Henrique. Vamos estudar. Mariana aí. E Natasha. Tava bom seu bolo? Que é isso, hein, pessoal? O Henrique Machado me enviou uma solicitação para participar do meu vídeo ao vivo. Que é isso, Henrique? E aí, Jade? É uma... Na verdade, essa live eu tô fazendo para me comunicar aí com meus alunos de processo penal, sem prejuízo daqueles que tiverem interesse, se tiverem vontade de participar, e fiquem à vontade, tá? Nós vamos tratar aqui de algumas questões que eu estou tratando de processo penal, mas você que tiver interesse, inclusive eu vou falar a respeito aqui de uma atualização que nós tivemos na lei, né, que foi trazida pelo pacote anticrime, lei 13.964. Nós tivemos então a edição da possibilidade do acordo de não persecução penal. Eu vou falar isso com meus alunos aqui hoje, vou tratar com eles, e para quem tiver interesse, para quem servir, para quem quiser acompanhar, fiquem inteiramente à vontade, são todos muito bem-vindos, tá? Vamos lá, gente. Então, nós estamos falando a respeito de inquérito policial, né? Estamos falando a respeito, então, do inquérito policial, estamos tratando do inquérito policial. Já vimos aí uma série de questões do inquérito policial e nós vimos, então, que fim do inquérito policial, terminado o inquérito policial, o delegado de polícia ele vai fazer um minucioso relatório e enviará para o juiz esse inquérito policial. E o juiz, então, abrirá vistas desse inquérito para o membro do Ministério Público, tá? Chegando lá no Ministério Público, existem algumas opções do que o promotor de justiça ele pode fazer, né? Claro que aqui nós estamos tratando de situações de ações pública incondicionada e ação pública condicionada à representação do ofendido, tá? Então, nesse caso, então, o inquérito policial, ele chegando às mãos do membro do Ministério Público, ele chegando lá nas mãos do promotor de justiça, o promotor de justiça ele tem algumas hipóteses, tá bom? Então, a primeira delas é ele verificar que existe necessidade de diligências. Então, entendendo que existe necessidade de diligência, entendendo que deve ouvir mais alguma pessoa, entendendo que deve ser produzido mais algum tipo de provas, ele solicita o retorno do inquérito policial para a delegacia de polícia, tá? E lá na delegacia de polícia, então, o delegado de polícia, ele vai realizar essas diligências, ou a diligência que foi requerida pelo membro do Ministério Público. Ótimo? Então, essa é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade é, chegando lá o inquérito policial, o promotor de justiça entende que está comprovada a autoria, a materialidade, e ele entende que existem provas necessárias ali no inquérito policial, e ele então oferece a denúncia, né? E inicia-se então a persecução penal, inicia-se a ação penal com o recebimento dessa denúncia, tá certo? E a terceira possibilidade aí, gente, é o promotor de justiça ele requerer ou ele promover o arquivamento do inquérito policial, tá certo? Então ele promove o arquivamento do inquérito policial. Olha só, gente, se você tiver com a legislação aí, com o Código Penal de 2019, você vai abrir no artigo 28 e vai estar tratando do arquivamento do inquérito policial, e você terá lá uma redação.
Agora, se você tem a legislação, se você tem o Código Penal aí já de 2020, você vai abrir o seu código e você vai ter uma outra redação, tá bom? Porque a redação do artigo 28, ela foi alterada pela Lei 13.964, que é o pacote anticrimes, tá bom? Então houve essa alteração aí. No entanto, essa alteração ela foi alvo, junto com outras alterações que houveram aí no Código de Processo Penal, elas foram alvo de uma, ou de várias, na verdade, ação direta de inconstitucionalidade, tá bom? Foram alvo de ação direta de inconstitucionalidade. E o artigo 28, então, ele foi questionado nessa ação direta de inconstitucionalidade. E o ministro Fux, ele deferiu medida liminar para suspender, então, a eficácia do artigo 28. Ele suspendeu o artigo 28. Então, o que acontece? Olha só, a lei, então, 13.964 de 2019 alterou o artigo 28. Ele trouxe uma nova redação para o artigo 28. Ele trouxe uma nova sistemática para o arquivamento do inquérito policial. No entanto, isso foi alvo de ação direta de inconstitucionalidade, e nessa ação direta de inconstitucionalidade, o ministro Luiz Fux, em sede liminar, ele suspendeu, então, a eficácia do artigo 28, desse novo, claro, que foi trazido pelo pacote anticrimes, tá bom? E o que acontece, então? Se o... O que é isso, gente? Vocês estão me ouvindo bem aí, pessoal? O pessoal está ouvindo bem? Manda um joinha aí, por favor. O que acontece quando é suspensa a eficácia da legislação, foi suspensa a eficácia desse artigo? A redação anterior, a redação revogada, ela passa, então, ou ela volta a ter o seu valor, tá bom? Então, hoje, nós temos aí, volto a dizer, se você pegar o código de 2019, você terá uma redação. Se você pega o código de 2020, você tem uma outra redação. No entanto, essa redação nova está com a sua eficácia suspensa até que essa ação direta de inconstitucionalidade seja julgada pelo plenário, tá? Seja julgado pelo plenário. Isso, Natasha. Então, continua como era antes. Então, continua o artigo 28 aqui, antigo, tá? Então, vai continuar o artigo 28 antigo. Dessa forma, então, para não criar confusão na cabeça de vocês, para não criar problema com vocês, até porque nós não sabemos quando essa ação direta de inconstitucionalidade será julgada, né? E se é que um dia ela vai ser julgada pelo plenário do STF, eu não vou tratar da redação nova. Então, eu vou tratar da redação que está em vigor, que é a redação antiga, mas é ela que está valendo, é ela que está em vigor, tá bom? Então, nós vamos ver o artigo 28 e vamos ver como é que funciona aí o arquivamento do inquérito policial, tá joia? Então, o artigo 28 vai dizer assim, gente, se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial, então aqui, ó, vamos por partes, tá? Então, primeiramente, olha só o que o artigo está falando. O órgão do Ministério Público, ao invés dele oferecer a denúncia, ele requerer o arquivamento do inquérito policial. Então, olha, o que acontece? O membro do Ministério Público, o promotor de justiça, ele não arquiva o inquérito policial. Não é ele que arquiva o inquérito. O promotor de justiça, ele promove o arquivamento. O promotor de justiça, ele vai solicitar o arquivamento, tá bom? Então, fique muito claro isso pra gente. Promotor não arquiva inquérito policial. Alguns falam por aí que promotor arquiva o inquérito policial e promotor não arquiva o inquérito policial. O que o promotor faz, então? O promotor de justiça, ele requer
o arquivamento do inquérito policial de qualquer peça de informação. Aí continua o texto. Então, nesse caso, o juiz, se ele considerar improcedentes as razões invocadas, ele fará remessa do inquérito ou peças de informação ao Procurador-Geral de Justiça. Então, olha só, gente, como é que acontece aqui essa sistemática? O inquérito chega para o membro do Ministério Público, o promotor de justiça, e o promotor, ele entende que aquilo é um caso de arquivamento, tá bom? Então ele vai entender que é caso de arquivamento, por diversos motivos. Ele pode entender que o fato é atípico, né, que não tem tipicidade, que não existe autoria, não foi comprovada a autoria, então ele requer o arquivamento do inquérito policial. Ele requerer o arquivamento do inquérito policial, isso vai para o juiz, tá bom? Ele vai para o juiz. O juiz, o que ele pode fazer? Não, primeira coisa que ele pode fazer é ele concorda com o pedido de arquivamento do Ministério Público. Então ele concordou com o pedido de arquivamento do Ministério Público, o inquérito policial ele será arquivado, né? Ele vai para o arquivo. Ótimo, aí é fácil, é tranquilo. Agora, e se o juiz não concordar com o pedido de arquivamento? E se o juiz falar, não, eu acho que o pedido de arquivamento, a solicitação de arquivamento aí, ela é infundada, ela é improcedente. O que o juiz faz? O juiz pega esse inquérito policial e remete o inquérito policial para o Procurador-Geral de Justiça, tá bom? Então ele vai enviar lá para o Procurador-Geral de Justiça. Chegando no Procurador-Geral de Justiça, o Procurador-Geral de Justiça, ele tem 3 opções. O Procurador-Geral de Justiça, ele tem 3 hipóteses aqui, tá? Quais são essas hipóteses? Vamos ver. A primeira hipótese, então, é que o Procurador-Geral de Justiça ele oferece a denúncia, tá bom? Então, chegou lá no Procurador-Geral de Justiça, o Procurador-Geral de Justiça recebeu esse inquérito policial, ele olha e fala, eu acho que é caso de oferecimento de denúncia, eu entendo que é caso de oferecimento de denúncia. Então, ele, o Procurador-Geral de Justiça, ele oferece a denúncia. Tá bom. Se ele não oferecer a denúncia, ele pode enviar esse inquérito policial para outro membro do Ministério Público, tá? Para outro órgão do Ministério Público, para oferecer a denúncia. Então, essas são as 2 primeiras hipóteses. Ou ele mesmo, o promotor, o Procurador-Geral de Justiça, ele oferece a denúncia, ou ele então, ele manda para outro órgão do Ministério Público, para outro membro do Ministério Público, para oferecer a denúncia. Tá? O que ele não pode é enviar para o mesmo promotor de justiça que disse que era caso de arquivamento, que entendeu pelo arquivamento, porque isso fere a independência funcional do Ministério Público. Tá? Então, se aquele promotor de justiça entendeu que era caso de arquivamento, o Procurador-Geral de Justiça não pode determinar que ele ofereça a denúncia. O que ele pode fazer é ele mesmo ou o Procurador-Geral oferecer a denúncia, ou então ele designa um outro membro, um outro órgão do Ministério Público para oferecer a denúncia. Mas nunca ele poderá determinar que aquele sujeito, aquele promotor de justiça que discordou lá do arquivamento, que entendeu que era caso de arquivamento, ele ofereça a denúncia, porque isso fere a independência funcional do Ministério Público, tá bom? Então, aí as 2 primeiras opções. Ele oferece, o Procurador-Geral de Justiça oferece a denúncia, ou designa um outro membro, um outro órgão do Ministério Público para oferecer a denúncia. E a terceira opção aí que tem é que ele vai insistir, então, o Procurador-Geral de Justiça, ele insiste no pedido de arquivamento. Então, ele insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender, tá bom? Então, o Procurador-Geral de Justiça, a terceira hipótese que ele tem aí é ele concordar com esse arquivamento, ele insiste no arquivamento
Insistindo então pelo arquivamento, o juiz tem que concordar com ele, tá bom, gente? Olha só, pessoal, essa sistemática então é que está valendo, tá? Eu só vou fazer uma crítica rápida aqui quanto a isso, sem entrar na nova redação que está suspensa pela ação direta de inconstitucionalidade, mas a forma que foi proposta pela Lei 13.964, no meu ponto de vista, eu acho melhor. Por que eu acho melhor? Porque nós temos um sistema chamado de sistema acusatório, em que as funções dentro do processo penal são muito bem definidas, né? Então nós temos um sistema acusatório que o promotor de justiça acusa, o advogado defende, a defesa vai defender, né? E o juiz julga. Vejam, quando o juiz aqui ele não concorda com o arquivamento do inquérito policial, o juiz perdeu a sua imparcialidade. Então o juiz aqui perde a sua imparcialidade, tá? E nesse caso eu verifico que o juiz tem dificuldades, ele terá dificuldades para poder julgar esse caso, por esse motivo mesmo. Então ele perdeu a sua imparcialidade. A nova redação do artigo 28, então, ela é muito melhor nesse sentido, porque não teria essa possibilidade de interferência do juiz quanto ao arquivamento do inquérito policial, tá bom? Mas o que está valendo é a redação antiga do artigo 28, tá? Então, chega lá o inquérito policial, vamos só fazer esse fechamento aqui e superamos esse assunto. Chega o inquérito policial para o promotor de justiça. O promotor de justiça, então, se ele entender que é caso de arquivamento, ele vai requerer o arquivamento, tá? Então, ele requer o arquivamento. Requerendo o arquivamento, chega para o juiz, vai para o juiz. O juiz pode concordar com esse arquivamento e determinar, então, que se arquive o inquérito policial. Não concordando, entendendo que as razões para o arquivamento, elas não são fundadas, não tem fundamento, o que o juiz faz? Ele remete ao Procurador-Geral de Justiça. Procurador-Geral de Justiça, então, ou ele mesmo oferece denúncia, ou ele designa um outro membro do Ministério Público, um outro órgão do Ministério Público para oferecer denúncia, ou então ele insiste no arquivamento, quando então somente restará ao juiz concordar com esse arquivamento. Beleza, gente? Tranquilo quanto ao arquivamento do inquérito policial? É isso que nós tínhamos para falar sobre o arquivamento. Tomar um cafezinho, que ninguém é de ferro, né? Ótimo, pessoal. Então, visto aí o arquivamento do inquérito policial, nós vamos passar para o artigo 28A do Código de Processo Penal. E o artigo 28A trouxe uma possibilidade aí de não persecução penal, tá? Uma possibilidade de não persecução penal. De cara, eu já quero adiantar para vocês que isso não se confunde lá com o pessoal falou, tem pão, dá até, pode mandar pão, manda pão que eu como, gosto. Não se confunde com o instituto que existe no direito penal norte-americano, que é chamado plea bargain, né? O plea bargain existe a possibilidade de acordo lá isso na justiça norte-americana com todos os crimes, todos os tipos de crimes, né? Quando você assiste esses filmes norte-americanos, aí você vai verificar essa possibilidade, né? Promotor, advogado tentando negociar. Então, existe uma possibilidade da justiça penal, uma justiça penal não negociável. Ó, Flávia, café, né? Coisa boa, gosto muito. Fala, Erciliana. A Erciliana entrou aí, tranquilo. Então, esse acordo, né? Todo tipo de crime, a gente vê lá tem homicídio, existe essa possibilidade. Então, lá nós temos essa possibilidade de uma justiça penal negociada, que é esse plea bargain, né? Então não importa a quantidade de pena. Aqui o artigo 28A não trata de justiça negociada, gente. Aqui nós temos um acordo de não persecução penal. Nós temos hipóteses fixadas no artigo 28A que não haverá persecução
penal, tá? Isso vem aí, gente, numa crescente, né? Primeira questão é que o direito penal deve ser aquele direito penal mínimo, deve interferir em questões que os outros ramos do direito não consegue resolver. A segunda questão aí, o nosso sistema penitenciário, nosso sistema carcerário é caótico, né? Nós vamos ver que ele não tem recuperado ninguém. Então, nós temos aí essa ideia da não persecução penal, né? Da não persecução penal. Interessante é que, se a gente começar a verificar também, esse acordo de não persecução penal, ele será possível para todos os crimes aí de colarinho branco. Não estou dizendo que isso é bom ou ruim em si mesmo, no entanto, eu acho um tanto quanto complicado, né? Os crimes de colarinho branco, eles vão todos se enquadrarem aí, e os sujeitos que cometem esses crimes de colarinho branco, eles têm condições facilmente de cumprir os requisitos do artigo 28A aqui. Então, o que a gente vai ter aí uma certa impunidade nesse sentido. O Daniel quer que fale sursi, Daniel, sursi, isso é com o nosso amigo Alexandre, né? O Alexandre gosta de falar um sursi, mas nós vamos estudar o sursi hoje. Nosso tema aqui, ele é outro, né? Então, vamos lá, gente. Vamos tratar do artigo 28A. Deixo, Amanda. Pode deixar que eu deixo salvo lá. Então, vamos lá. A gente sabendo, então, que não se trata de justiça negociada, não se trata de transação penal, é o que é chamado de acordo de não persecução penal. Esse artigo também foi alvo de questionamento em ação direta de inconstitucionalidade. No entanto, o ministro Fux, ele indeferiu primeiro o Toffoli, depois o ministro Fux indeferiu a liminar. Então, o artigo 28 não teve qualquer tipo de retoque nesse sentido, o artigo 28 não está suspensa a sua redação. Nós vamos passar, então, a estudar o artigo 28, tá? Quem tiver aí com o código, abra esse código, o seu código, e nós vamos tratar dele agora. É um artigo relativamente extenso, né? Mas nós vamos ver ele parte por parte. Eu vou lendo aqui o artigo para vocês, com vocês, e vou comentando, tá bom? Olha só, então o artigo 28A diz que, não sendo caso de arquivamento e tendo investigado, confessado formal e circunstancialmente a prática da infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor o acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativas e alternativamente. Tá? Então, olha só. Primeira questão aí, gente, do acordo de não persecução, tá? É que não pode ser caso de arquivamento do inquérito policial. Então, se tratando de caso de arquivamento do inquérito, o promotor de justiça ele deve promover o arquivamento e não propor o acordo de não persecução, tá bom? Então, não sendo caso de arquivamento, aqui o promotor, então, ele poderá propor a não persecução penal aí, o acordo de não persecução penal. A segunda questão é que o acusado, tá? Então, o acusado aqui, o investigado, diz que ele deverá ter confessado formal e circunstancialmente a prática da infração penal, tá bom? Então, o que é isso? O acusado, ele deve assumir a culpa, tá? Então, o acusado assume a culpa. O acusado, então, terá que assumir a culpa. Ele tem que confessar o crime, ele tem que confessar como é que foi praticado esse crime, tá? Então, é necessário aqui que o investigado confesse de forma formal e circunstanciadamente. Então, ele tem que dar detalhes da prática desse crime, gente. Olha só, outra questão interessante aí, ó, meu amigo Denis aí, grande amigo, querido, entrou aí para
dar uma olhada no direito penal, né, nas alterações que aconteceram aqui no direito penal. Denis é o cara da história aí. Se quiserem saber alguma coisa de história, história do Brasil, história do mundo, é o professor Denis, meu grande amigo. Então vamos lá. Seguindo aqui, gente, não pode haver violência também. São crimes, gente, sem violência. Crimes que foram praticados aqui com violência ou grave ameaça, eles não podem entrar no acordo de não persecução penal, tá bom? Porque os crimes com violência e grave ameaça são considerados aqueles crimes mais graves. Então, esses tipos de crime que ele possui violência ou grave ameaça, eles não estarão abarcados, eles não estarão inseridos aqui neste acordo de não persecução penal, tá joia? Aí prossegue, temos mais um requisito aqui, que é a pena, tá? Que é a pena aqui. A pena, então, mínima, ela deve ser inferior a 4 anos, tá bom? Então, pena mínima menor do que 4 anos. A pena não pode ser maior do que 4 anos. Aqui nós estamos tratando, é claro, da pena abstratamente combinada no preceito secundário do tipo penal. Nós não estamos falando da pena aplicada, até porque a pena aplicada pressupõe a existência do processo penal, pressupõe a existência de denúncia. Isso aqui é para não existir a denúncia, para não existir, então, o processo penal, tá? Então eu verifico a pena abstratamente combinada e ela tem que ser inferior a 4 anos. Então, nesses casos aqui, gente, que nós temos uma situação que não é situação de arquivamento do inquérito policial, também não deve ser situação de transação penal, porque cabendo a transação penal, o promotor de justiça deve propor a transação penal. E se o investigado ele confessar a prática desse crime de forma aqui formal e circunstanciada, em outras palavras, ele assumir a autoria, ele assumir a culpa pela prática desse crime, e esse crime não tiver sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, e a sua pena for inferior, a pena mínima, tá? É a pena mínima que nós estamos tratando, for inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor, né? Claro que desde que isso seja suficiente para reprovação e prevenção do crime, o Ministério Público poderá propor esse acordo de não persecução penal, tá? Então ele propõe esse acordo de não persecução penal e aí ele deve ter algumas condições. Neste acordo serão ajustadas algumas condições, tá? Que condições são essas, gente? Estão aí nos incisos do artigo 28. A primeira condição aí é de reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazer, tá bom? Então, para que o sujeito seja beneficiado aí com essa hipótese de acordo de não persecução penal, ele não vai ser processado, né? Ele deve reparar o dano, tá bom? Então, ele deve reparar o dano. Imaginem aí que foi um crime de furto, tá? Ele furtou a bicicleta da vítima. Ele furtou a bicicleta da vítima e vendeu essa bicicleta. Essa bicicleta valia lá R$3.000, por exemplo. Então, para que esse sujeito ele faça jus a receber esse benefício do acordo de não persecução penal, ele deve reparar esse dano. Ele deve entregar R$3.000 lá para a vítima para reparar esse dano. Ou então a restituição do bem, tá bom? Se ele tiver o bem com ele, se o bem não tiver sumido, se o bem não tiver desaparecido, ele restitui esse bem. Aí tem uma exceção aqui, salvo na impossibilidade de fazê-lo, né? Então, se o sujeito não tiver possibilidade de fazer, se o sujeito não tiver condições de reparar esse dano, aí tudo bem, tá bom? Então, a regra é que ele deve reparar esse dano. A segunda situação aqui que deve constar aí, a segunda condição é que ele renuncia voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumento, produto ou proveito do
crime, tá bom? Então ele vai renunciar àquilo que for instrumento do crime. Então imagine aí que o sujeito, como proveito do crime, aí ele pegou essa bicicleta que ele furtou, ele vendeu essa bicicleta e com o dinheiro dessa bicicleta ele comprou uma televisão, por exemplo. Vejam só, essa televisão ela foi comprada com um proveito da atitude criminosa. Bom, então ele oferiu lucro com isso e com essa atitude criminosa, então que ele oferiu lucro, ele comprou um televisor. Neste caso, o televisor aí é proveito do crime. Ele deve abrir mão disso, tá bom? Então ele deve renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumento e produto ou então proveito desse crime. Ele deve abrir mão disso, senão não será possível que seja firmado esse acordo de não persecução penal. Inciso 3, gente, olha só, ele deve prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito, tá? Então, nesse caso aqui, ele vai prestar serviço à comunidade. Por quanto tempo ele presta serviço à comunidade aqui, correspondente à pena mínima cominada ao delito, tá bom? Mas aí continua o artigo, diz que esse tempo ele será diminuído de 1 a 2/3. Olha só, então imagine que a pena mínima e o prazo para reparar o dano, o Emílio está perguntando aqui. O prazo para reparar o dano aqui, o Emílio, ele deve reparar então o dano para que ele seja beneficiado com o acordo de não persecução penal, tá? Então, vejam só, chegou lá para o Ministério Público o inquérito policial, o Ministério Público verificando que estão presentes os requisitos para o acordo de não persecução penal, ele vai chamar o réu lá, né? Lógico, juntamente com a sua defesa, fala, vamos fazer esse acordo de não persecução penal, você tem que reparar o dano. Então, se ele repara o dano, é possível o acordo. Se ele não repara o dano, não se faz o acordo. Então, o reparo desse dano aí tem que ser anterior ao acordo, Emílio. Tá joia? Então, prosseguindo aqui com a prestação de serviço à comunidade, né? Então, imaginem que a pena mínima aí seria combinada ao crime seria de 3 anos, tá? É o prazo, então, que ele deve prestar serviço à comunidade. Eu não sei por que aqui nesse caso o legislador foi bonzinho. Ele fala, olha só, você tem que prestar serviço à comunidade e esse prazo para a prestação de serviço à comunidade é o prazo da pena mínima que seria combinada ao delito aí. No entanto, ele vem aqui, o legislador continua e diz, olha, diminuída de 1 a 2/3, tá? Então ele fala, olha só, você vai prestar serviço à comunidade, esse prazo seria da pena mínima, 3 anos, mas o juiz diminui esse tempo de prestação de serviço à comunidade de 1 a 2/3. Então, um caso aí de 3 anos, por exemplo, tá? Ele poderia ser de 2, a prestação de serviço à comunidade poderia ser de 2 ou poderia ser de 1 ano. O juiz, então, ele pode diminuir aqui, na verdade, ele deverá diminuir de 1 a 2/3 esse tempo de prestação de serviço à comunidade. Volto a dizer, eu não sei por que foi feito que deveria ser prestado serviço à comunidade pelo tempo que foi da pena mínima, aí seria, tá bom? E daí vem local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do artigo 46 do Código Penal. Esse inciso aqui do artigo 28, ele foi alvo dessa ação direta de inconstitucionalidade pelo Ministério Público, porque eles falam assim, olha, prestar serviço à comunidade, ok, mas o artigo está falando que vai ser em local indicado pelo juízo. Os membros do Ministério Público, a Associação do Ministério Público que ingressou com a ação direta de inconstitucionalidade, falou, o juiz não tem nada a ver com isso. Quem deve indicar é o membro do Ministério Público, é o promotor de justiça que deve indicar onde será realizada essa prestação de serviço, tá? No entanto, isso foi afastado aí pelo ministro Fux, pelo menos em sede liminar. Vamos ver lá na frente como é que isso vai ficar quando for julgada pelo plenário, tá bom? Então, essa é a terceira condição. A quarta condição aí, gente, é pagar
prestação pecuniária a ser estipulada nos termos do artigo 45, tá? Então, o artigo 45 do Código Penal vai tratar das hipóteses de pena restritiva de direito consistente na prestação pecuniária. Então, aqui essa é a necessidade também dele pagar uma prestação pecuniária à entidade pública ou de interesse social a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha preferencialmente como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito. Tá joia? Então, olha só como é que funciona aqui essa outra condição. Ele deve pagar uma pena pecuniária. E essa pena pecuniária de quanto que é? É lá nos termos do artigo 45 do Código Penal. Então, lá essa pena pecuniária vai de 1 a 360 salários mínimos, tá? Então, vai de 1 a 360 salários mínimos, né? É claro que o juiz ele deve verificar aí o grau do crime, a gravidade do crime para fixar essa multa, né? Para fixar esse pagamento dessa questão pecuniária. Cara, quanto mais grave for o crime, quanto mais lesou-se o patrimônio jurídico e quanto maior condições o réu tiver, mais elevada será essa prestação pecuniária, podendo então chegar a 360 salários mínimos. Gente, nesse caso aí, como eu disse para vocês, se a maioria dos crimes de colarinho branco estariam abarcados aqui, aqueles que cometem o crime de colarinho branco, eles teriam a possibilidade de realizar esse pagamento sem qualquer tipo de problema. Agora, se a gente pensar naquele bandidinho lá, pé de chinelo, ladrãozinho pé de chinelo, né, teria dificuldades para levar a efeito esse acordo de não persecução penal, tá bom? Então vejam, essa é um outro requisito, é o pagamento de uma prestação pecuniária. Então, se volta lá dizendo, o Henrique está falando não pagamento da multa gera prisão. Olha só, Henrique, aqui é a mesma questão que eu respondi lá para o Emílio, tá? O pagamento, aqui não é multa, é prestação pecuniária, tá? O não pagamento dessa prestação pecuniária impede a realização do acordo de não persecução. Então o Ministério Público, o promotor de justiça vai falar para o sujeito lá, olha, você tem que pagar aqui um salário mínimo, por exemplo, destinado para uma determinada instituição. O cara falou, beleza, eu vou pagar. Então, enquanto ele não pagar, não é assinado o acordo de não persecução penal. É claro, gente, é claro que o sujeito aí, ele vai ter um prazo, né, para pagar. Então, vai estar lá, antes de assinar, o Ministério Público vai falar, você tem aí 30 dias para pagar, e depois disso a gente assina esse acordo. Se em 30 dias ele não pagar, o Ministério Público vai fazer o quê? O Ministério Público oferece a denúncia, ele oferecerá a denúncia aí, tá joia? Então, nós temos aí essa outra necessidade do pagamento dessa prestação pecuniária, tá bom? Isso também, o direcionamento disso vai ser pelo juiz da execução. Esse é outro inciso que foi alvo de crítica aí pelo Ministério Público, nesse mesmo sentido, que quem deveria indicar qual é a entidade para a qual deveria ser destinado esse valor da prestação pecuniária seria o e não o juiz das execuções. Ótimo com essas condições, então vamos adiante. Inciso 5º aí traz uma outra condição, que é cumprir por prazo determinado outras condições indicadas pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada, tá? Aqui eu vejo uma inconstitucionalidade no inciso 5º, porque ficou uma cláusula aberta, tá bom? Então, olha só, o sujeito tem, do 1 ao 4 aqui, nós temos condições objetivas que devem ser cumpridas para que ele faça jus ao benefício da não persecução, do acordo de não persecução penal. O inciso 5º do artigo 28A tem uma cláusula aberta, gente, é totalmente aberta. E por que ela é aberta? Vejam só, cumprir por prazo determinado outras condições indicadas pelo Ministério Público, tá? Então o Ministério Público ele pode indicar outras condições. Que condições são essas? Essas condições não têm previsão legal aqui. O Ministério Público então tira
da cabeça dele, né? Ele vai tirar da cabeça dele, a mesma coisa lá da hipótese do suspensão condicional do processo, né? Do sursi, lá do artigo 77 do Código Penal que nós temos, né? Que o juiz pode fixar outras condições. Que condições são essas? Nós não sabemos. Então, esse inciso 5º aqui, no meu ponto de vista, ele é inconstitucional, tá? Porque dá uma margem de liberdade aí para o membro do Ministério Público fixar aqui condições que não sejam proporcionais. O que nós esperamos aí é que os membros do Ministério Público eles tenham bom senso para indicar aqui condições então que tenham relação com o crime, que tenham relações com a infração penal, tá bom? Então, e desde que isso não fira também direitos e garantias individuais do sujeito, tá? Ela tem que ser proporcional, então, e compatível com a infração criminal. Vamos adiante, gente? Até aqui tá tranquilo, pessoal? Até aqui nós temos dúvidas, não dúvidas, se tiverem, vocês mandem aí, que na medida do possível eu vou respondendo, tá bom? Então, nós vimos aí o 28A, trata da não persecução, e vimos as condições que estão nos incisos 1 a 5, condições essas que devem ser observadas, condições essas que devem ser cumpridas, tá bom? Então, vamos adiante aí. A Natasha, se é opcional, olha só, o Ministério Público pode, né, apresentar aqui outras condições. Então, se o Ministério Público entender que são necessárias outras condições, vejam só, o Ministério Público pode colocar nesse acordo de não persecução penal aí, por exemplo, olha, no prazo então do acordo, imaginemos que esse acordo aí vai ter prazo de 3 anos, né? Então, nesse prazo de 3 anos, o sujeito não pode frequentar bares, boates, né? Tem ele coloca essa cláusula, tá bom? Festas, por exemplo, que tenham bebida alcoólica. Então, seria essa uma situação, tá joia? Então, é opcional nesse sentido. Se o Ministério Público entender que deve aplicar, que ele deve trazer essas outras condições, ele traz. Agora, se entender que não, nós aplicamos só as de 1 a 4 aqui. Quem sabe, o Ministério Público não pode ir na casa da sogra, né? Imagina, o Ministério Público coloca uma condição lá. Fica o réu impedido, proibido de frequentar a casa da sogra pelo período de 3 anos. Vamos praticar crime, que beleza, que beleza. Vamos lá. Então vamos adiante, pessoal. Vamos adiante aí. Parágrafo 1º, então. Parágrafo 1º vai tratar de uma hipótese aqui para nós verificar as penas, né? Como é que eu verifico a quantidade de pena. Olha, então, o parágrafo 1º vai dizer que para a aferição da pena mínima, nós já vimos lá então que a pena mínima ela não pode ser, ela tem que ser inferior a 4 anos, né? Então, para a aferição da pena mínima combinada ao delito que se refere ao caput desse artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto, tá? Então, gente, deve ser verificado aqui para eu chegar à conclusão da pena, tá? Se a pena lá, ela não pode, ela tem que ser menor do que 4 anos, eu tenho que verificar se existe casos de aumento e casos de diminuição de pena, tá bom? Então, havendo esses casos de aumento de pena, eu aplico esse caso de aumento. Eu verifico, olha, apliquei esse caso de aumento. Eu tenho uma pena que vai ser superior a 4 anos, fica impedida a realização desse acordo de não persecução penal. Agora, imagine o crime tentado, por exemplo. O crime tentado, existe a possibilidade de redução. Ainda que eu olhe para o crime e a pena abstratamente combinada a ele, ela seja maior do que 4 anos, quando eu aplicar aí a fração de diminuição da pena, ela vir para o patamar aqui de menos de 4 anos, então será possível a realização do acordo de não persecução penal. É isso que o parágrafo 1º então está dizendo. Para eu verificar se cabe o acordo de não persecução penal frente à quantidade de pena, eu devo levar em consideração aí então os casos de aumento e de diminuição de pena.
porque eles vão alterar, porque eles vão modificar o patamar das penas, tá joia? Parágrafo 2º, então, ele vai falar aqui das hipóteses em que não se aplica, gente, não se aplicam a persecução penal. Então, no caso aqui, pessoal, do parágrafo 2º, a partir de agora, vai tratar de situações em que não vai se aplicar a persecução penal. Mesmo que o sujeito tenha cumprido ou cumpra todas as condições lá dos incisos do artigo 28, não se aplicará o acordo de não persecução penal. Quando que isso vai acontecer? Olha só, o parágrafo 2º então diz que o disposto no caput desse artigo, do artigo 28, não se aplica nas seguintes hipóteses. 1. Se for cabível transação penal de competência dos juizados especiais criminais no termo da lei, tá? Quando que é possível a transação penal? Quando a pena máxima combinada não for superior a 2 anos. Então, se o crime tiver pena máxima não superior a 2 anos e o réu ele satisfizer os demais requisitos subjetivos, não tiver sido beneficiado com a transação penal nos últimos 5 anos e não possuir antecedentes criminais, ele fará jus então da transação penal, tá? O que é mais benéfico aqui? É a transação penal ou o acordo de não persecução? É a transação penal. Se a transação penal é mais benéfica, então deve ser aplicada a transação penal. É isso que o inciso 1 do parágrafo 2º está dizendo para nós. Então, cabendo transação penal, faz-se a transação penal e não o acordo de não persecução penal. 2. Olha só, gente. Se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, né? Reiterada ou profissional, exceto-se insignificantes as infrações penais pretéritas. Vejam só, então aqui nós temos a necessidade para a realização do acordo de não persecução penal, que o réu não seja reincidente, tá bom? Que o réu não seja reincidente. Aí nós temos que saber o conceito de reincidente, né? Então, reincidente, quem que é reincidente? É aquele que, após a condenação com trânsito em julgado por a prática de um crime, num prazo de 5 anos ele volta a praticar outro crime, tá? Então, se ele voltar a praticar, se ele voltar a delinquir no prazo de 5 anos após ele ter sido condenado com trânsito em julgado por outro crime, ele é considerado, então, reincidente. E o reincidente aqui, ele não tem direito ao acordo de não persecução penal, tá? Então ele não tem direito ao acordo de não persecução penal. Ou então aqui, ó, se houver elementos, ainda que ele seja primário, tá? Ainda que ele seja primário, se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, tá bom? Então indique aqui, vejam só, nesse caso, ele não é reincidente, ele é primário. No entanto, existem aqui, gente, elementos probatórios que indiquem uma conduta criminal habitual, uma conduta criminosa habitual. Então, esse sujeito é um traficante de drogas. Todo dia ele pratica o tráfico de drogas. Já por anos ele vem praticando o tráfico de drogas. Ora, mas ele nunca foi preso por isso, tá bom. Ele não precisa ter sido preso por isso. Ele não precisa ser reincidente. O artigo está dizendo aqui, no parágrafo 2º, inciso 2, de que basta esses elementos probatórios que indiquem a conduta criminal habitual, reiterada, né? Então, isso tem que ser reiterado, tem que ser por várias vezes cometida, né? Ou profissional, ou seja, o sujeito é um profissional do crime. Ele pratica esse crime de forma profissional, ele age profissionalmente na prática de delitos, exceto-se insignificantes as infrações penais pretéritas, né? Então, essa questão de reiteração, dessa habitualidade, se for questão insignificante, se for questões que não devem ser levados em consideração, isso aí deixa passar e é possível, então, aqui o acordo de não persecução penal. Joia, gente, então olha só, o reincidente não pode.
receber o benefício, tá bom? Não pode receber o benefício, em regra é o primário. No entanto, se o primário tiver aqui elementos probatórios de que ele pratique crimes de forma habitual, ou seja, é um criminoso inveterado, criminoso que todos os dias está praticando crime, toda semana está praticando crime, que é o traficante que está traficando, né, em todos os momentos, ele também não poderá receber aqui o benefício do acordo de não persecução penal. Vamos adiante aí, inciso 3, né? Então, se ele tiver sido beneficiado nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo, tá bom? Então, olha só, esse sujeito também, nos últimos 5 anos, ele não pode ter sido beneficiado com o acordo de não persecução penal. Isso aqui vai surtir efeito especificamente essa parte de não ter sido beneficiado nos últimos 5 anos com acordo de não persecução penal, daqui 5 anos só, tá? Porque essa lei entrou em vigor agora, né, em 2020, que ela passou a vigorar. Então, somente lá na frente, nós vamos olhar para trás, em retrospectiva, e verificar se esse sujeito já foi beneficiado com acordo de não persecução penal ou não. Se nos últimos 5 anos ele não foi, ele tem a possibilidade, então, de receber esse benefício da não persecução, do acordo de não persecução penal. Mas não é somente o acordo de não persecução penal nos últimos 5 anos. Ele também não pode ter sido beneficiado com o instituto da transação penal, tá? Ele não pode ter sido beneficiado nos últimos 5 anos com a transação penal ou a suspensão condicional do processo, que é a possibilidade que nós temos lá no artigo 89 da Lei 9.099. Então vejam, gente, nos últimos 5 anos aí é necessário do que o acusado, que o réu, aí na verdade não é, tecnicamente ele não é réu porque não existiu denúncia, né? Então nos últimos tem a necessidade de que esse acusado nos últimos 5 anos ele não tenha recebido o acordo de não persecução penal, não tenha sido beneficiado com a transação penal e não tenha sido beneficiado com a suspensão condicional do processo, tá? Então, se houver uma dessas 3 situações, impede a realização do acordo de não persecução penal. E aí, por fim, nós temos o inciso 4, tá? Que diz que nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar ou praticados contra a mulher por razão de condição de sexo feminino em favor do agressor, tá bom? Então aqui nós temos as hipóteses então dos crimes praticados com violência doméstica, tá? É a primeira situação, os crimes praticados com violência doméstica, ainda que a pena dele seja de 1 ano, seja de 6 meses, não pode haver o acordo de não persecução penal. Ou então, se for praticado contra a vítima em razão dela ser do sexo feminino, tá? Ela ser do sexo feminino também não pode aqui o sujeito receber esse benefício do acordo de não persecução penal. Então, pessoal, o parágrafo 2º vai tratar das hipóteses em que o acordo de não persecução eles estão vedados, é impedido, tá? Esse acordo de não persecução. Beleza? Vamos para o parágrafo 3º, então. Olha só. Parágrafo 3º vai dizer que o acordo de não persecução penal será formalizado por escrito, tá? Então, é um acordo, gente. Isso aqui é um contrato que vai ocorrer, tá? Então, é um contrato e esse acordo ele vai ser formalizado por escrito e será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e por seu defensor, tá bom? Então, esse acordo ele é escrito e vai ser firmado, vai ser realizado ali pelo membro do Ministério Público, pelo acusado e pelo seu defensor. Vão sentar os 3 numa mesa e eles vão discutir esse acordo, as cláusulas desse acordo e vão firmar, então, esse acordo. Joia? Parágrafo 4º diz que para a homologação do acordo de não persecução penal, será realizada audiência, na qual o juiz deve verificar a sua voluntariedade
por meio da oitiva do investigado, na presença de seu defensor e de sua legalidade. Olha só. Então, realizou-se o acordo, tá? Sentou lá na mesa, promotor de justiça, o acusado e seu defensor. Ótimo, chegamos a um acordo. Estão presentes todos os requisitos. Vamos fazer esse acordo? Vamos. Firmou o acordo, fechou. O que acontece? O juiz, então, vai designar uma audiência, tá? O juiz vai designar uma audiência. Para quê? Para ouvir o acusado. Ele ouve o acusado, então, para saber se foi espontâneo, se não houve pressão, se ele não foi coagido a aceitar aquele acordo e verificar a legalidade desse acordo. Então, o juiz vai fazer aqui um controle de legalidade desse acordo. É isso que o parágrafo 4º, então, está dizendo, tá bom? Aí nós avançamos para o parágrafo 5º, que diz que se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo com a concordância do investigado e de seu defensor. Então chegou lá para o juiz, tá? Esse acordo, o juiz olhou, ele considerou inadequada, insuficiente. Então ele olha e fala, essas medidas que estão sendo aplicadas aqui são inadequadas para o caso, né? Deveria haver uma severidade maior. O juiz entende que deveria haver uma severidade maior aqui. Ou se elas forem insuficientes. Insuficientes para quê? Para atingir a finalidade aí da prevenção e da reprovação do crime. Ou então se elas forem abusivas. Imagine que o promotor de justiça coloque lá uma cláusula abusiva, né? Vejam, imagine que o promotor coloque lá que o sujeito está impedido de frequentar os cultos religiosos. Isso é uma cláusula abusiva, fere garantias individuais do sujeito, né? Uma cláusula abusiva, uma cláusula inconstitucional. O juiz então fará o controle dessas. Nesses casos, então, o juiz não homologa o acordo, ele deixa de homologar o acordo e ele devolve esse acordo para o Ministério Público para que seja refeito, então, tá? Então, esse caso aqui ele vai ser reformulado, o juiz deixa de homologar, então, e as situações se forem inadequadas, insuficientes ou abusivas às condições estabelecidas no acordo de não persecução penal. Beleza, pessoal? Então, aí nós seguimos então para o parágrafo 6º, que vai dizer assim, ó, homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie sua execução perante o juízo da execução penal, tá? Então, uma vez homologado este acordo, o juiz devolve para o Ministério Público para que ele inicie, então, a execução nos juízos da execução penal, né? Então, vai iniciar-se a execução de todas aquelas situações, né? Então, ele vai começar a prestar o seu serviço à comunidade, né? Tudo isso vai começar a acontecer lá nos juízos da execução criminal. Parágrafo 7º aí vai dizer que o juiz então poderá recusar a homologação à proposta que não atender os requisitos legais ou quando não for realizada a adequação dos que se refere ao parágrafo 5º desse artigo. Eu acho que o artigo 7º ele ficou meio deslocado, né? Acho que ele poderia vir antes disso, né? Quando tratava da homologação, esse artigo 7º aqui, na verdade, eu acho que ele poderia ser o 6º, né? Mas não sou eu que faço as leis, então ele veio aqui no 6º, ele veio aqui em 7º, nós vamos tratá-lo aqui, tá? Então, mas ele está dizendo isso, que o juiz ele pode recusar a homologação, o juiz pode então deixar de homologar aqui a proposta que não atender os requisitos legais. Quais são os requisitos legais? Ora, são os requisitos que nós já vimos, né? E alguns que nós vamos ter aqui pela frente ainda. Então, se o sujeito for reincidente, é um requisito legal, ele não ser reincidente. Se mesmo ele sendo reincidente, o Ministério Público realizou o acordo com ele de não persecução penal, isso está fora da legalidade. Então, o juiz ele pode se recusar a fazer a homologação desse acordo. Ótimo?
Parágrafo. Pessoal, vai encerrar aqui. Eu vou iniciar de novo porque vai dar o tempo.